Oi pessoal, boa noite. Mais um dia de live, hoje uma live diferente. Vamos falar sobre gastronomia, sobre redes sociais, vai ser bem bacana. Daqui a pouco o pessoal vai chegando, nossa convidada já chegou. Já vou recebê-la aqui e aí a gente bate esse papo. Que ainda não a conheço pessoalmente, só pela televisão. Oi, tudo bom, Juliana? Boa noite. Que bom te receber aqui, muito bacana. Já de Prazer é início, meu. quero agradecer o convite, que eu sei que a tua agenda está bem atribulada, eu tenho te acompanhado nas redes sociais, muitas coisas, muito trabalho bacana, um envolvimento bastante grande aí. Estava falando enquanto tu estavas entrando que eu não te conheço pessoalmente, só pelas redes sociais, pelas nossas trocas de mensagens e pela televisão. Eu acho Que que a loucura, né? minha primeira entrevistada que eu conheço pela televisão. É, mas eu acho que eu sou a mesma, viu? Talvez eu decepcione porque eu sou um pouquinho menor do que as pessoas costumam esperar, Ah, viu? é? Hoje Interessante. mesmo eu encontrei uma pessoa e ela, quando me viu, disse: Nossa, como você é magrinha! E eu disse: Pois é, e pequenininha, né? Eu peso só 47 quilos. E a gente mora na mesma cidade, né? A gente até tem alguns amigos em comum que eu descobri recentemente e a gente nunca se encontrou pessoalmente aqui ainda. Eu desliguei o som aqui para não dar não reverberar nada, porque normalmente eu tenho uma tela grande para ler o que o pessoal que nos segue lê com mais facilidade que o pessoal que está nos vendo aqui é, fala, escreve, né? Então isso me facilita um pouco a vida. Mas que bacana, que bacana. Para a gente começar, hoje a gente vai falar sobre gastronomia, vai falar sobre redes sociais, vai falar sobre tua experiência no MasterChef, que deve ter muita gente curiosa, vai falar sobre a abelhas sem ferrão, que é uma paixão tua e que eu estou me interessando bastante ultimamente. Ainda não estou com a minha caixinha de abelhas aqui, mas logo vai ter ali perto da nossa horta. E E, isso não demora, porque essa é uma paixão mesmo. Essas abelhinhas são sem ferrão, mas parece que elas picam a gente e a gente não sério, quer largar, porque não fala isso que minha mulher tá ouvindo a gente e não vai querer que eu traga isso. não, mas olha, é uma paixão. Mas ela vai adorar, porque é mais fácil. Olha, eu tenho uma cachorrinha, né? E eu sou uma Sim. defensora da causa animal, com certeza. Adoto animais desde criança. A vida inteira a gente fez isso em família. Mas não tem bichinho mais fácil de cuidar do que as abelhinhas sem ferrão. Porque elas É fazem mesmo? tudo, né? A gente só Sim. precisa não fazer, né? Não Não usar estragar, né? Uhum. perto, não desmatar, né? Se a gente fizer só essa parte assim que é tão simples, cuidar da natureza no entorno, tá tudo certo, elas fazem o resto todo. Engraçado. A minha mulher também é uma defensora dos animais. A gente tinha cachorro, uma cadelinha adotada, né? Bem velhinha já, ela acabou falecendo. E vi que tu está participando daquele trabalho bacana que a Fernanda Wagner está desenvolvendo, né, com Sim. alguns outros influenciadores, inclusive alguns deles já estiveram aqui antes desse projeto, foi bem bacana. A última foi a Amanda, inclusive, Uhum. né, É, e é um prazer, né? O convite daquele desse grupo ali. é irrecusável, né? Quando a Fê Sim. Wagner veio perguntar, Júlia, você poderia ser uma embaixadora, falar em nome de uma das ONGs, né? De proteção aos animais. Eu vi que você tem uma cachorrinha adotada, é uma vira-latinha, né? É uma vira-latinha adotada, não é a primeira, eu tive desde infância, né? A gente nunca comprou animais, porque sempre tinha um que alguém dava, um filhote que precisava de lar e a gente ia adotando. E isso tá na minha vida, né? Não é uma história que surgiu agora, não é porque eu virei uma influencer, então eu tenho que ter uma causa social, não. Ela acontece porque ela já estava presente na minha vida. Então o convite só veio para utilizar, claro, agora a Uhum. minha voz com.
eu diria com esse volume mais alto, né, para mais gente, para mais seguidores, por uma causa que eu já defendia, que eu já tinha atitudes nesse caminho, né? E é uma honra, um projeto tão lindo Muito e que já bacana. está reverberando aí pelo estado inteiro, né? Muito bacana. Inclusive, ela será entrevistada da próxima Ah, terça-feira. Vai e ser eu. bem bacana para a gente falar o quanto as redes sociais podem impactar. Tá aí, ó, apareceu. Isso aí, É, Ju, você é exemplo, foi escolhida por ser de verdade a sua história. Tá aí. Né, Fernanda? Na semana que vem somos nós conversando sobre a causa e sobre os facilitadores que a internet traz para a causa. Mas hoje o nosso papo é contigo, Juliana. Então, tu és nova aqui, esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido desde o início da pandemia, porque eu tinha um outro chamado Disrupção.tudo, que era pessoal, né? Eram palestras presenciais, e com a pandemia eu converti isso para as nossas lives. E eu sempre trago pessoas que, de alguma forma, foram afetadas positivamente pela tecnologia, pela internet, e me parece que esse é um dos teus casos, né? Não só isso, tua história é muito maior do que isso, muito maior do que uma rede social. Eu fui te estudar um pouquinho, então sei disso. Mas quero dizer para o pessoal que está assistindo que quem quiser apertar o aviãozinho para chamar as pessoas que têm interesse, vai ter um monte de história legal hoje aqui. Fique bastante à vontade. Quem quiser fazer pergunta ou comentários, pode ir mandando, que eu vou lendo aqui e passando aos poucos para a nossa convidada, né, Juliana? Mas para quem não te conhece, fala um pouquinho de você aqui para a gente começar. Nossa, até no perfil lá do MasterChef, teve uma vez que escreveram uma coisa que alguém achou a maior graça. Ela nasceu em Taubaté, mora em Santa Catarina, mas se considera gaúcha. E alguém, Sério? que história é essa, né? Eu me considero mais gaúcha porque eu vivi dos 3 anos até os 20, até me formar na faculdade. Me formei muito cedo e depois fui para o mundo. Mas é fato, a minha mãe é nascida em Taubaté, São Paulo, e o meu pai foi para lá nessa era das montadoras de carro para trabalhar ali perto e fazer faculdade de direito. Conheceu minha mãe e assim casou. Depois de alguns anos teve a minha irmã mais velha, depois eu, e aí a família resolveu se mudar para o Rio Grande do Sul. Eu fui bem pequenininha, bem criança, e tenho uma irmã que nasceu lá. Então nós somos uma família um pouco paulista, um pouco gaúcha. Eu acho que por sotaque, cultura mais gaúcha, né? Eu digo que eu tenho o terroir da Serra Gaúcha, aquela pessoa que come massa, que adora queijo, polenta brustolada, que toma vinho, espumante. Eu sou gaúcha da Serra, né? Mas depois de ter terminado a faculdade, eu fiz moda. Me formei em uma das primeiras faculdades de moda do Brasil, o que foi uma oportunidade incrível, porque era a minha vocação. Eu sou uma pessoa Uhum. criativa e que queria se expressar, e a moda é um caminho para isso. E assim que eu me formei, já tinha trabalhado ali uns 3 anos e meio, enquanto eu fazia faculdade na indústria têxtil, eu juntei minha graninha, na época não existia euro, era ainda as libras lá na Itália, e lá fui eu para a Itália com um dinheirinho contadinho e passei um ano estudando. Quando eu voltei para o Brasil, a minha carreira decolou, simplesmente porque eu tinha 21 anos, faculdade de moda que tinha pouquíssimos cursos e poucos formados no Brasil, experiência já profissional numa grande empresa lá em Caxias, de malhas, e estudado fora do Brasil. Então, era um currículo bem bacana e a minha carreira decolou. Eu trabalhei uns 25 anos na área de moda, fui professora universitária na FURB e aqui em Jaraguá, na época que era o NERJ, depois se tornou PUC, né? E em outros cursos também, Senai, Senac, em Blumenau, em Jaraguá. E fiz palestras de moda pelo Brasil inteiro, atendi os Legal. maiores estilistas e donos de empresa, conheci muita gente, viajei o mundo todo fazendo pesquisa de tendências durante uns 14, 15 anos, assim, viajando 4 vezes por ano ao exterior. Eu tive uma vida profissional muito feliz em moda, né? Até que a minha vida mudou bastante, porque depois de casar e ter filho, eu vi que os meus valores estavam um pouquinho diferentes. A minha vida Uhum. profissional já tinha me dado muitas coisas e eu resolvi me dedicar um pouquinho mais à minha vida pessoal, familiar. E não que eu tenha abandonado a minha carreira, mas eu coloquei ela assim num momento diferente, né?
E aí as coisas também foram acontecendo sem pensar a comida, a gastronomia, a cozinha mesmo. Foi tomando conta de mim e os valores de natureza que estavam desde sempre, né? De estar em contato com a natureza, de estar em aventuras, em acampamentos com a família e de ter muito essa vida muito simples, de chácara quando criança, né? Tudo isso Uhum. foi voltando e através da gastronomia eu encontrei uma outra forma de me expressar. E aí, esse ano, de tanto as minhas amigas, e tem algumas, ó, que eu tô vendo os nomes Então, passando por aí, de tanto elas me insistirem, tu devia se inscrever para o MasterChef. Eu caí na loucura de tomar coragem, botei um celular, assim como nós estamos hoje, na cozinha e filmei eu fazendo uma receita e mandei. Assim, só para elas não me incomodarem mais, para não sim. ficar dizendo. Antes da gente entrar nessa história, como é que a cozinha entrou na tua vida? Tivesse uma vida extremamente atribulada, profissional, com muitas viagens, uma carreira estabelecida. Claro, casou, deu um slow motion aí, vieram os filhos, filhos no plural? Um só o Augusto, que fez 11 anos ontem. É um Ó, novo. que legal, parabéns, Augusto. E como é que a cozinha entrou na tua vida? Olha, eu realmente trabalhava muito, muito fora de casa, muito viajando. Durante muito tempo trabalhando na indústria, eu comia no trabalho, né? Comia em Uhum. almoços em restaurantes com clientes a vida toda, né? Viajando pelo mundo, pesquisando comportamentos. É claro que eu pesquisava muito sobre a forma que as pessoas se alimentavam. Eu ia aos mercados, tanto mercado de rua, mercado de verduras, como aos supermercados. Sempre gostei muito de ir. Porque isso para mim é cultura local, né? A forma com que as pessoas se alimentam fala muito sobre elas. Mas eu não era uma pessoa que cozinhava em casa. E a minha mãe, na infância, né? A minha mãe cozinha até hoje um arroz e um feijão muito bom, mas é uma cozinha básica. Eu não tinha essa história de criança estar cozinhando. Eu cozinhava brincando, fazia doce, brincando. Mas aí, com o meu filho, houve uma grande mudança. Ele nasceu com uma alergia alimentar, uma restrição bem séria. Ele não podia ingerir nada de proteína de leite ou de soja. Então, até 1 ano e 2 meses, a nossa alimentação foi 100% feita em casa. E Poxa. aí começou um envolvimento muito grande com a comida, né? Mesmo Uhum. ele em meio período para a escolinha, a partir dos 5 meses, eu fazia comida em casa e levava e voltava com a louça suja, porque eu não deixava que a escola nem tocasse. E não podia, né, usar uma Contaminar, esponja, né? contaminar com nada. Então, assim, tivemos, claro, uma rede de apoio, uma escola que nos assessorou e foi incrível, mas a gente tinha uma responsabilidade da alimentação em casa. O que foi excelente, porque depois que isso tudo passou, ele tem uma base alimentar muito sólida, provou alimentos feitos em casa, ficou. Mais tarde ele aderiu só ao industrializado, então eu acho que a formação do sabor, do paladar para ele foi muito, muito bem feita, né? E não teria sido se a gente não tivesse passado por essa limitação. E daí então a comida veio vindo como um prazer, sem pretensões. Depois, com o tempo, eu fiz umas aulinhas de risoto aqui. Eu gosto muito de chocolate, fiz umas aulinhas de ovo de Páscoa. Nunca pensando em vender, nunca pensando em trabalhar nisso, nunca pensando em comercializar, em virar um negócio, nada. Mas aos poucos isso foi virando a minha comunicação, porque a gente gosta tanto que vai fazer uma receitinha e posta no story, posta, viaja, se interessa pelas frutas, começa a postar. E aí foi que as amigas e as pessoas começaram a pergunta como é que faz essa receita e troca uma Uhum. ideia. Vira o nosso assunto, vira a nossa comunicação. Me perguntavam menos sobre moda ou sobre onde eu tinha viajado e mais sobre receitas e comidas e dicas. E acaba que isso é prazeroso demais, né? Uhum. E foi assim que as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural e muito, E muito. aí, escutando tuas amigas, botasse a câmera na cozinha, fizesse um prato e mandasse para o MasterChef, foi isso? Eu não sei como é que funciona a inscrição. Sim, a inscrição a inscrição já é uma prova, sabe? Sim. Se a gente procurar ela na internet, é bem frequente ela estar assim. Eu não sei se nesse momento está, mas ela geralmente fica assim, um ano para o outro as inscrições.
E nesse último ano foram 40 mil inscritos, né? Para chegarmos aos 23. Então é uma loucura de uma loteria. Eu jamais imaginei que isso poderia acontecer. Não era um sonho da minha vida, foi uma coisa de impulso e assim, sem nenhuma pretensão de fato. Eu assisti as outras temporadas, sim, mas eu me via lá? Não, eu não me via. As outras pessoas é que disseram que me viam, eu não via, né? E aí a inscrição já pergunta muitas coisas, assim, do tipo: ah, você domina o trabalho com carnes? No nível de 1 a 5, que pratos você costuma fazer? E com frango, e com peixes, e com carnes exóticas. Já cozinhou lagarto, jacaré, cobra, não sei o que pedia, né? E com confeitaria, o que que você... Aí eu me dei conta que, nossa, tem alguns que eu mando bem, tem outros que eu não Sim. sei nada. E eu respondi tudo na sinceridade, né? Muito sincera. E várias perguntas de quem são as nossas referências, em quem a gente se inspira, o que a gente gosta, quais os ingredientes que a gente mais cozinha. E o vídeo, que tinha que ser um vídeo editado em 15 minutos. E eu 15 sozinha, minutos? editei no celular, cortei só os processos, tive que abrir uma página de YouTube, assim, que não é divulgada, né? Postar o vídeo, inventei, porque ninguém sabia. Marido não sabia, filho não sabia, e as amigas também não sabiam. Eu pensei, deixa passar, vão convocar, vai ter o programa, Uhum. e elas vão ficar no pé dizendo, tu devia ter se inscrito, e eu vou dizer, pois é, gurias, eu me inscrevi e não chamaram. É só para quem é indicado, isso aí não é uma escolha. Foi o que eu pensei, né? E pode dizer pra gente qual foi o prato que você mandou? Quando eu entrei, eu fiz uma sobremesa Uma que fala sobremesa. muito sobre mim. Eu fiz um Uhum. sorvete que é de capim-limão, que é de capim-cidreira, que tem aqui na minha hortinha em casa. É um sorvete bem caseiro, que bate no liquidificador e Fiquei congela, curioso. bate, bem legal. E fiz uma casinha sobre ele com uma forma de chocolate. Um chocolate temperado, né? Que a gente deixa ele virar uma casquinha, como se fosse uma casquinha de Uhum. bombom, mas no formato de uma casinha, que é derretida com uma calda quente de chocolate. E então um crumble e um pralinê que imitavam uma terrinha, assim. E era inspirado em uma música que eu adoro e que lembra a minha infância. Que fala assim: era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Muito Então, legal. eu queria lembrar isso, que o cheiro de terra molhada tem esse cheiro de capim-cidreira, o cheiro de chocolate, o cheirinho de terra quando chove. Então, tudo para mim traz essa coisa da simplicidade, da infância, das memórias. Que a minha infância foi muito feliz, muito livre, muito simples e muito feliz, né? Uhum. Então, eu falei um pouco disso, eu acho, e deu certo. E aí, deu muito certo, né? Deu muito certo. Eu só fiquei curioso, falasse que fizesse a casinha com chocolate, usasse dois nomes diferentes ali que eu não, eu como um péssimo cozinheiro, eu não entendi o que são. Um Usasse duas crumble, expressões. um Isso. crumble, o O que é crumble, isso? o crumble é só um nome chique para falar de uma coisa bem simples, é a farofinha na versão doce. Certo. Eu sou bem farofeira. Eu acho Bom, que somos farofa, dois. Se tem uma coisa que eu gosto é de farofa. E a minha mulher faz uma farofa de bacon que eu vou te contar. né? E farofa é tudo de bom. Farofa eu diria que é dos melhores acompanhamentos. Vai bem com arroz, feijão, vai bem com uma carne, vai bem com quase tudo, né? Uma farofinha com peixe. Farofa vai com tudo. E a farofa doce a gente chama de crumble. É mais ou menos aquela cobertura que a gente usa aqui na cuca alemã. Sim. É um crumble. Então eu fiz um crumble para imitar uma terrinha ao redor dessa casinha. E o Aham. pralinê, que era, nesse caso, acho que eu fiz nesse dia de pistache, que é fazer um caramelo, que eu também sou louca por caramelo. Eu acho assim que a cozinha é essa brincadeira e um pouco de magia. Eu fico encantada com os processos que acontecem na cozinha, simplesmente diante dos nossos olhos. Como a gente coloca um açúcar branco numa panela e só pela alta temperatura a gente consegue transformar aquilo numa calda dourada, né? Que é o caramelo. Em minutos. É uma coisa tão mágica e também em segundos a gente pode queimar. Sim.
É bem isso, que seria o meu caso, né? Falasse em farofa doce, se tem uma farofa que eu gosto, que agora conseguisse trazer uma recordação de infância, é a farofa de banana. Eu sou fã de farofa de banana, faz tempo já que eu não como farofa de banana. Né? E como isso remete às nossas sensações, às nossas memórias, elas nos levam para esse lugar de conforto e de felicidade, né? Isso que eu acho que a comida é capaz de fazer isso conosco. E então, assim, se tornou, de fato, uma nova maneira de eu me expressar. As pessoas dizem, ah, mas tu não vai mais ser estilista. Claro que eu vou ser estilista, eu fui estilista há mais de 25 anos na vida. Ser estilista está dentro de mim, é a minha formação. Ser estilista é ser criativo na forma de vestir, de amarrar uma peça, de usar diferente, de combinar, sim. Mas eu também posso ser estilista dentro de um prato. Isso que eu ia dizer, né? Tá muito ligado. A criatividade, o Sim, desenho, a arte, exatamente. a combinação de cor, de textura. Quando eu pensava uma peça, eu pensava no caimento. Então, que fibra eu vou usar? Viscose, seda, algodão, né? Uhum. E num prato a mesma coisa. Eu quero uma textura de musseline, de mousse, de molho, de calda. É a mesma coisa, mas o prato tem uma coisa a mais. Ele tem o sabor que a roupa não Sim, tem, né? Hoje a gente tem até o cheiro nas roupas, mas a gente não tem o sabor. é, Então, é nos traz verdade. emoção, sim, mas a comida consegue trazer ainda a memória do sabor. Então, é um efeito a mais e acaba que a gente vai gostando de criar também, né? Antes da gente entrar nos dois outros assuntos que eu quero conversar contigo sobre internet na tua vida e sobre cozinha afetiva, é esse o nome, né? Não sei se eu falei Uhum. certo. Eu só quero fazer um comentário a respeito de um prato de família que, apesar de todas as suas viagens, não sei se você conhece. Já ouviu falar do bacafá? Não. Não, quase ninguém. É um prato lá de família que a minha mulher aprendeu a fazer e faz fabulosamente também, que são três camadas: banana, banana frita, carne, né, carne moída e farofa. É Uhum. fantástico. As pessoas olham e estranham muito essa combinação, mas deu até água na boca. É É, fantástico, é fantástico. que legal. Mas essa é a minha comida afetiva. Vamos falar É. da sua cozinha afetiva agora. Eu vi ali que você se denomina como uma praticante da cozinha afetiva. O que é exatamente isso, Juliana? Onde é que isso entra na vida das pessoas? Eu penso assim, hoje em dia, às vezes, pelo fato, claro, de estar esse ano participando do MasterChef, as pessoas chamam a chefe, né? E eu acho tão estranho, apesar de, claro, às vezes a gente tem que aceitar esse, não sei se é um título, um nome, um pré, né? Porque é de fato, como às vezes eu também tenho que aceitar a senhora Juliana, afinal de contas eu sou casada, então eu sou uma senhora, né? Mas eu não me vejo senhora nunca. Mas eu me considero uma cozinheira amadora, e amadora no sentido mais lindo da palavra, que é de quem Sim, ama o que faz. Faz por amar e não por profissionalismo, né? Eu faço por amar. E afetiva, porque a minha cozinha é essa, é a cozinha de memória. É a cozinha do fazer o simples, o prático, o real. E é aquilo que vai trazer boas sensações para uma família, para amigos. É cozinhar pelo prazer de cozinhar e servir, né? Que eu acho que isso é o que está acima de qualquer coisa hoje no que eu faço, que é fazer uma cozinha afetiva, que inclusive se estende para o meu trabalho hoje, que eu me considero, me denomino sim uma influenciadora e não uma influenciadora digital, porque eu me considero uma influenciadora de afetos. Porque se Deus quiser, logo logo a gente vai poder sair do nosso quadradinho aqui do Instagram, né? sim. E vai voltar à vida real e vai poder ter os contatos físicos de novo, e os encontros e os eventos, e eu vou continuar estendendo essa minha forma de comunicar, a minha forma de compartilhar, além das telas, além das mídias sociais. Então, o afeto, ele pode ser transmitido sim de forma virtual, mas também de forma presencial. Então, eu me considero muito mais uma influenciadora de afetos, essa que tem por propósito, claro que hoje mais nas redes sociais, porque é o que nós estamos vivendo no momento, Uhum. mas
unir mesmo e conectar afetos. Empresas, produtos que combinam com aquilo que eu penso, com a minha leitura de Uhum. mundo, de vida, com consumidores, com pessoas reais que se conectam com essa mesma mensagem, né? Então, falar das minhas verdades e unir, sim, muito do que a gente tem de bom localmente, que é um propósito muito grande meu, fazer Muito bacana. a nossa região, Santa Catarina num todo, né? Crescer e se mostrar. Até porque eu Uhum. fui para o Master e eu vi assim que, nossa, muito fala-se da gastronomia brasileira. Uhum, fala-se sim, do tucupi, né? Tucupi, aham. Eu só ouço falar de tucupi Só lá. ouço falar, né? Ah, então o caju como uma fruta brasileira que não chega aqui para nós nem verde, né? Uhum. Então, e o que eles conhecem lá em cima? Um strudel aqui da nossa região, nunca ouviram. O sagu não é uma sobremesa brasileira, não figura. Cuca. Cuca, pinhão, nem conhecem, nem sabem tirar a casca, não sabem nem o sabor, nem sabem que ele Interessante. é quente, né? E não a fruta. É. Então, assim, a gente tem muito, muito para contar sobre o sul do Brasil em geral, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E a gente talvez tenha das indústrias mais sólidas, mais lindas, que nem sempre aparecem, né? Então, é uma honra poder ter um pouquinho mais de visibilidade e ampliar e fazer repercutir um pouco do que a gente tem aqui, né? Que eu tenho o privilégio de viver aqui e desfrutar disso tudo, né? Desse nosso potencial da banana, como a gente estava falando agora há pouco, né? Da farofa de banana e de quanta coisa se pode fazer com a banana, né? Olha aí, E Juliana, acabou de entrar a criadora do Bacafá, Dona Marilene aí, a minha mãe. que honra, né? E isso, né? A criadora de memórias, né? E é uma coisa que eu penso também, sabe? Chegou um momento da minha vida que eu pensei de fato, que memória será que o meu filho vai ter dessa mãe, né? Uhum. Tomara que tenha de sabores, de cheiros. E de fato, quando eu estive lá no Master e no dia que eu fiz aquela prova do bolo, que foi emocionante para minha vida. Uhum. Infelizmente, muita coisa é editada, mas teve momentos em que eu estava assim, realmente num estágio de talvez uma meditação acima de um nível real, de levitação mesmo. E eu cheguei, de fato, a enxergar aquelas portas enormes do estúdio, que é a cozinha MasterChef, se abrindo e o Augusto chegar correndo, como ele chega em casa da escola, dizendo: Mãe, que cheiro bom que dá para sentir lá da garagem. O que que tem de almoço? Pois eu senti ele, eu vi ele entrando pela porta e dizendo: Mãe, que cheiro bom, tu tá fazendo bolo, né? Uhum. Porque a emoção ela é levada com a gente. Talvez fosse a saudade, eu já estava várias semanas fora de casa, Imagino. né? E um amor gigante. E Talvez esse fosse tipo, e esse tipo de reação dos filhos não tem troféu MasterChef que pague, né? Claro, todo mundo que está lá quer ganhar, tem seu significado, mas essa sensação que quem sabe cozinhar, que é o teu caso, que é o caso de alguns amigos meus, que é o caso da minha mulher, é fantástico. A reunião em volta da mesa, a reunião na cozinha. A cozinha deixou de ser uma coadjuvante para ser um cômodo principal das casas modernas, né? Justamente por conta dessa emotividade, por conta dessa relação que cria nas pessoas, né? E que fica afetivamente pela vida inteira, me parece. Eu sou péssimo cozinheiro. Mal e mal sei fazer um ovo frito, né? Então, e às vezes quero fazer um ovo cozido de gema mole e sempre erro. Mas mas eu admiro muito quem sabe cozinhar, né? Nós já tivemos aqui 3 pessoas, você é a terceira pessoa que, se eu não me engano, a terceira que envolve gastronomia, culinária, cozinha. A irmã da Fernanda foi uma, Mônica. Você e o Renato, que era um advogado, foi um advogado por mais de 35 anos ou 30 anos e deu uma pivotada na vida e resolveu ser chefe hoje. Ele tem um canal no YouTube. Eu acho muito bacana. Ele sempre gostou de cozinhar, né? E aí ele se deu essa liberdade e está muito bem, muito bacana.
Eu imagino, eu sentia, a gente comentava aqui, a Jaqueline e eu, como transparecia a tua emoção no cozinhar, né? Não vou dizer nem na cozinha, porque aquilo é uma cozinha, mas é diferente, né? É um No estúdio. cozinhar, é um estúdio, é É. no cozinhar, realmente não tem como não perceber. Você de outros também, mas você, é porque, como você é de Jaraguá, a gente torcia por ti, né? Então, Fica então tem, observando, né? É. o nosso bairrismo prevalecia. Falando nisso, como é que é o clima lá? Como é que são dentro do que você puder falar, obviamente. É. Como é que são os jurados? Como é que são os concorrentes? Tem ainda algum contato com eles? Como é que funciona esse pós? Agora já acabamos todas as gravações, né? O programa já Uhum, foi gravado e o grupo continua se falando, né? Claro, não vou negar assim que os que estão em São Paulo conseguem se encontrar com mais frequência, os claro. que não Uhum. conseguem, né? A gente fica acompanhando, sente muito. Ah, essa sexta-feira agora tem uma colega lá de São Paulo que convidou, olha, vai ser o meu aniversário. Todo mundo está convidado para ir no restaurante tal horas, né? Eu, Aniversário de MasterChef deve ser bom. né? Mas ela vai fazer no restaurante, não vai fazer Pois em casa, é meio frustrante isso. né? Mas assim, os de São Paulo conseguem se encontrar mais, mas isso não significa que os outros não se falem. É, vou dizer assim, que formar amizades não é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente ficou confinado, cada um no seu quarto, Uhum. até que começassem as gravações, né? É, não são pessoas com semelhanças, ao contrário, são eleitas e escolhidas pessoas com características Diferenças, né? diferentes, né? Uma Uhum. mulher jovem, uma mulher mais velha, um homem jovem, um mais velho, literalmente com diferenças, um do sul, um do norte, um do nordeste, um com valores muito diferentes, pessoas que Uhum. estão lá e que matariam pelo troféu e pessoas como eu que não deixariam os seus valores Uhum. morais por nada desse mundo, por dinheiro nenhum desse mundo. Então são pessoas de valores muito diferentes, né? O que eu vi, assim, é que cada um tinha o seu mérito para estar lá, Sim. Uhum. representava um grupo de pessoas, inclusive, né, do Brasil, porque somos um país com tantos contrastes e diferenças, e é legal conviver com as diferenças, né? Mas fazer grandes amizades, eu não fiz grandes amizades, tenho alguns que são mais Claro. próximos, mais amigos, e que a gente fala fora até do grupo, né, do WhatsApp de todos, que a gente fala com um, com Uhum. outro. A vida de todo mundo está muito corrida depois, Sim. né? Mas eu realmente, alguns não saíram dos seus trabalhos, mas eu realmente mudei de vida. Então, como eu estou muito dedicada a uma nova carreira, né? Como criadora de conteúdo digital e criando parcerias e fazendo projetos e me enganjando até em causas sociais, eu realmente estou muito dedicada a isso. Não estou conseguindo muito tempo para ir visitar alguém, ou convidar alguém para uma visita agora, ou estar junto assim em eventos, mas com esse time. Mas acho que isso vai acontecer mais à frente, né? Uhum. Porque os meus planos, assim, depois que eu saí do Master, foi de tocar a minha vida depois dele, né? Uhum. Eu, de fato, considero assim, eu andei 46 anos por uma linha, por uma caminhada, que foi vir de uma família muito simples e com estudo, 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 depois trabalho, dedicação, sair de casa, ir para outro lugar, tentar a vida, uma vida melhor, né? É que eu vim para Santa Catarina sozinha, sem a minha família, né? Depois que eu Uhum. voltei desse ano fora do Brasil estudando. E eu acho que eu vinha numa caminhada por 46 anos, quietinha, fazendo meu trabalho, reconhecida na minha área. Mas aí a vida me deu um atalho, assim, tipo, jogue 2 dados e eu tirei 12, sabe? De uma vez só, que ninguém Sim. tira. Eu tirei. Fiz aquele atalho assim, avancei 12 casas, né? E agora eu vou seguir a minha caminhada toda de novo, de onde eu estava, só mais pra frente, né? Com mais Bacana, né? cuidado, Bacana. mas a minha Esse, vida continua sendo a da Juliana de sempre, numa caminhada honesta, sincera, real. esse teu boom nas redes sociais foi depois do MasterChef ou tu já vinhas trabalhando? Tu falaste que foi meio acidental, ó. Não acidental, né? Mas tu não estavas esperando ir para o MasterChef. Não, eu não tinha Então, nem 3 mil seguidores, hoje são quase 20 mil, pois né? é,
desde que a gente começou a conversar, cresceu bastante. Eu fiquei Sim. impressionado. E a gente É. está conversando há um mês, mais ou menos, e cresceu bastante nesse período, né? Então, é muito bacana. É muito bacana É, perceber isso aí. é um crescimento totalmente orgânico, né? Não é um Orgânico. pago, não tem em nenhum momento um crescimento pago. Hoje em dia tem gente que investe, né, Sim, em pesadamente, é. pagar patrocínios, tráfego, né, trazer seguidores para Instagram. Isso não acontece comigo, ele é conquistadinho um a um, né? No Uhum. aplicativo mais jovem, né? Eu também tenho lá quase 12 mil seguidores conquistados ali, vídeo a vídeo, postado de trabalho todos os dias, das minhas receitinhas, das minhas dicas, da minha rotina, da minha verdade. Eu já tive um vídeo no TikTok que está chegando a quase 2 milhões de views. Caramba! O que é que tu Nem fizesse lá? eu. Farofa de banana? Não, pior é que não. Esse vídeo é até engraçado. O meu segundo vídeo, que tem agora está chegando nos 300 mil views, é um vídeo cozinhando uma alcachofra. Ah. Coisa mais simples do mundo. Botei a Pois alcachofra na... então. É. E eu tenho E o de 2 vídeo. milhões? E o de 2 milhões, eu tô lavando uma tábua. Sabe quando a gente Ah, tem uma tábua de corte em casa, daquelas de sim, poliuretano? Branca? sim. E aí a gente corta a cenoura em cima, o pimentão, e ela fica horrível. Fica assim, da cor da minha blusa, né? E a blusa é bonita, Aham. mas a não, né? E ela fica muito suja, parece que tá encaradida, feia. Então tem um método bem simples de fazer uma dica bem caseira. A gente põe só uma tampinha de água sanitária, de que boa, num Uhum. papel toalha, encosta o papel toalha sobre ela e deixa ali uns 5, 10 minutos. Então a gente usa um pingo de que boa e um papel toalha e ela fica branquinha. Eu fiz Sério? num vídeo, acho que de 30 segundos no TikTok e tem quase 2 milhões de views. Então, Mas é porque é bastante sui generis, né? Bastante diferente. não sei por Mas quê, mas tens realizou. quantos seguidores no TikTok, mais ou menos? Tem uns 12 mil. 12 mil. Tem Nesse teu novo universo, até vou aproveitar a pergunta, porque entrou um delegado que já participou, acabou de entrar aí, que já participou aqui, e a gente falou sobre crimes digitais, né? Não sei se tu tens me acompanhado, apesar da nossa amizade ser recente, eu trabalho muito com educação digital, Uhum. comportamento digital, direito digital, segurança digital, e os delegados também me fizeram a gentileza de participar aqui numa live, foram 3, sobre crimes digitais. E aí eu te pergunto, nesse teu novo universo, que é relativamente novo, né? 12 mil Uhum. seguidores lá, 20 mil seguidores aqui, mais não sei quantos mil no YouTube, Uhum. e não necessariamente as mesmas pessoas. Tu já sofreu algum tipo de assédio, de haters, né? Desses odiadores? Ainda não tivesse o privilégio de ninguém te Não, incomodar? Até pergunto, porque tem a Amanda, que foi a entrevistada de outro dia, que é uma influenciadora digital também, que tem nos seus canais 200, 300 mil seguidores. A gente resolveu fazer a live pelo número de haters que ela tinha, pelas coisas mais bobas, né? Ela é mãe de gêmeas, se mostrava gêmeas é porque ela mostrava, se não mostrava é porque não mostrava. As pessoas têm uma vontade de reclamar de tudo. Contigo não aconteceu? não. Você é uma privilegiada. E talvez assim, algumas poucas coisas que eu li que não eram favoráveis, para mim, olha, eu Ah, dou de. sim, sim, mas aí consegue filtrar tranquilo, né? Até porque a gente não consegue agradar todo mundo, né? Não, 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 não. Assim, eu confesso que o meu maior medo, receio com relação às redes sociais foi o seguinte. Eu participei do MasterChef, eu fiquei nos 4 primeiros episódios. Eu tive uma participação ativa nos episódios. Sim, Em 4 que eu participei, 3 deles eu fui, como chama? Trends Topics de Twitter. sim. É Os mesmo? assuntos mais falados do Brasil naquele momento. Em 4 episódios. Eu Uhum, fiquei 3 nessas cabeças. E não era uhum. o MasterChef, era o meu nome. Sim.
Aí você me pergunta, você usa o Twitter? Eu entrei naquele dia. No dia do primeiro episódio, ia ao ar às 10h30. Aí pelas 6 da tarde eu pensei, eu tenho que entrar nessa rede social, porque eu não sei, né? Sim, aham. E TikTok antes, daí eu tive que entrar, porque é o Sim, patrocinador master do programa, é né? patrocinador, é. Eles criaram a conta e deram pra gente e disseram, se vira. E eu tive que começar a trabalhar nele. E Aham, aprendi, né? E adoro. Sou bem sincera, eu é. adoro. São vídeos curtos, jovens, eu me comunico com um público legal, eu me divirto. É É, uma. outro público é muito bacana, né? Rejuvenescedor. Eu não, eu tenho, mas não uso. Devo É, ter. Eu só eu, tenho. Tá fechado, inclusive. eu gosto, eu me divirto. Existe lá os que ficam fazendo a dancinha, que eu não vou fazer, mas eu faço o meu conteúdo e eu acho que a gente tem que ocupar o nosso espaço com aquilo que a gente tem, né? Uhum, E falar claro. a verdade. Então, se a gente não ocupar, vai ficar só dancinha. Então, eu tenho E que qual fazer. foi o impacto de estar lá no top trend do Twitter? Foi legal, porque a minha sobrinha, bem jovem, assim, ficava me mandando: Tia Júlia, olha isso, você é a fada, você é não sei o quê, você é a diva. Viralizou essa imagem aqui. Eu disse, o que quer dizer essa imagem? Esse povo com uma sacola pendurada com a minha cara lá, uma foto na sacola. Júlia, eles querem te comprar, eles pagariam tudo por você. Depois, quando eu fui eliminada, então eu era a fada injustiçada. Sério? Eu Que a legal. a campeã moral do MasterChef, esse é meu título. E aí começaram a me comparar com a Penélope do rá porque eu sou igual a ela, porque eu sou igual a Colette Tatu do Ratatouille. E assim foi. E começaram a me amar. E eu Que dizia, meu, legal. que é isso? Eu nem estava no Twitter. Eu não conseguia, nem sabia, nem sei twittar de verdade. Eu só fico lento e mando coraçãozinho e obrigado e obrigado, Que né? legal. Mas é muito interessante. E aí, claro que com o decorrer do programa, outros colegas também ganharam essa repercussão grande, Sim. Uhum. porém, eles não viravam para suas redes sociais, como aconteceu para a minha. Uhum. Para os outros era por ódio, estavam falando, mas criando polêmicas e falando mal das pessoas. E comigo só vinha carinho, carinho, Que carinho, bom, amor, né? Que bom. e Isso mensagem, é, e isso é até mensagem. impressionante nos dias de hoje, porque a gente vê tanta gente bem intencionada que às vezes é atacada de graça, né? Eu discuto muito É, sobre essa questão de comportamento e educação digital e vejo pessoas que não fizeram mal a ninguém, pessoas fora de circuito que do nada são atacadas. Há várias histórias assim que também nem vem ao é, caso a gente discutir agora. falando bem nisso, teve uma cena engraçada. Até foi aqui em casa, alguém lendo os comentários aqui, acho que foi meu marido, que um dia disse: Não, olha isso aqui, o que comentou. No meio de tantos carinhos, Sim, nossa, ela me calma, ela me passa uma leveza. Olha só, ela recebeu críticas, ela voltou para a bancada sorrindo de cabeça erguida, disse que tudo bem errar, faz parte errar, faz parte. assume os erros, né? Daí alguém escreveu assim, aí meu marido, acho que foi que leu, que disse assim, não, essa aí tem algum problema, só pode tomar Rivotril. Eu pensei, mal sabem vocês. Acho que dos 23, talvez eu fosse as 2 ou 3 poucas que não tomava, porque os outros todos estavam com altos problemas psicológicos, se batendo, Tem bebendo. uns ali que tem uma cara de tenso que realmente tomam Rivotril como assim. E eu tava lá só na vibe dos óleos essenciais, de vez em quando fazendo uma postura de yoga lá no meu quarto, porque não podia sair nem para tomar sol. Não, só no quarto, na gravação também, né? Que eu lembro. É. Então, assim, um ou outro vai falar isso, porque pode até imaginar que não é possível que uma pessoa tenha esse nível de tolerância e equilíbrio. O que eu acho até um elogio. Se alguém acha que para eu estar com aquela paz de espírito eu preciso tomar remédio, que pena para ele, mas que elogio para mim, porque eu sei Uhum. que eu estou bem, porque eu estou bem. Como eu sempre disse, enquanto jovem, muitas vezes saía para uma balada e estava feliz a noite inteira tomando água, Sem porque álcool, né? Sem álcool. Né? a minha É, felicidade já era, né, parte de é, mim, muito bacana. né? Juliana, a gente falou da. Eu te perguntei se havia os assediadores, que bom que não há, mas no outro ponto de vista, com esse teu sucesso, estão aparecendo
assédios positivos de empresas que querem prestar tua imagem, né, pagando, obviamente. O que apareceu de mais bizarro aí, se é que podes contar, assim, para não comprometer a marca sem comprometer a marca aí, mas o que de mais estranho te ofereceram para fazer publicidade nos seus canais? Ah, o que apareceu meio rápido, assim, até no Twitter teve um dia que uma pessoa bem famosa, assim, que depois eu até a conheci pessoalmente, muito gente boa, mas ela escreveu, acho que assim, bem para chamar atenção e para usar o meu nome que estava lá em cima, né, nos trends. Aham. Ela falou assim: Nossa, eu quero saber o que a Juliana N passa na cara. Porque que pele, não sei o quê, né? quarenta e Aham. seis anos, que pele. Primeiro que eu não gostei muito dessa sensação de 46 anos. Eu vou dizer, querida, assim, ó, você pisca, tem 40, viu? 46, Eu já passei faz tempo, então tá bom para mim. né? Mas assim, foi meio que de brincadeira, mas não me ofende, porque eu sou muito feliz com qualquer idade que eu tenha, não muda nada, é só um número. Mas Uhum. daí eu ainda brinquei, o que eu passo na cara, geralmente eu só uso vergonha na cara. E realmente eu não faço muita coisa. Para não mentir, aplico um botoxinho de vez em quando, né, doutora Glauci, querida minha dermato, diz, sugere mil coisas. Ah, tu pode fazer isso. Tá bom assim, eu aceito minhas irregularidades e a minha velhice do jeito que ela vai chegar e vamos devagar. E alguém veio logo oferecendo produtos para eu vender. Foi das primeiras empresas que me procuraram para vender cápsulas para pele. Uhum. E eu, pois é, só que eu não consumo isso. Não tem como vender uma coisa que eu não uso, Não que é eu verdade, né? não é a minha vibe. Eu Uhum. sou uma pessoa que toma sol moderadamente, se alimenta bem e mal e se equilibra e, né? E faço exercícios moderadamente, nada over. Então, acho que não tem a ver com a minha verdade. Mas fora isso, as outras parcerias, todas que me pedem, são muito a ver com a minha história. Eu estou muito, muito feliz, assim, especialmente quando as empresas são locais, eu me sinto E a assim. verdade vende, né? Para um influenciador digital ou não, é a verdade que vai vender, porque o teu público te conhece. Não Sim, adianta vender uma coisa que não faz sentido é, para você, né? Então, tem que ter essa realidade, né? E aí, a gente sabe que algumas celebridades, alguns influenciadores extrapolam um pouquinho nas suas pseudo-verdades aí. Mas é bacana, senão a máscara cai mais cedo ou mais tarde. E é, os teus seguidores pedem receitas específicas ou te mandam sugestões de receitas? Como é que funciona essa tua relação virtual com eles, online com eles? pedem muito, falam muito. Eu diria assim, talvez as pessoas não tenham noção da quantidade de contato que eu tenho com os meus seguidores. Eu acho até meio surpreendente, eu não sei se acontece com os outros, porque eu não tenho como saber, mas comigo, o meu maior trabalho de redes sociais é por direct. Eu respondo muito direct. Tenho seguidores que eu conheço pelo nome, que conhecem a minha voz, que às vezes eu realmente respondo por áudio, porque Uhum. eu já tenho uma proximidade. Agora nem tanto, mas teve muitos seguidores que aí durante as apresentações na TV, os episódios, me mandavam, nossa, eu fiquei encantado com a tua leveza, eu me identifiquei. Gente que confessou tentativa de suicídio e que ter me ouvido mudou a vida da pessoa. Gente que disse assim, nossa, eu estou fazendo doutorado e eu sempre vim de uma carreira muito, muito competente. Eu cheguei no doutorado e eu não estou conseguindo acompanhar. E o meu Uhum. orientador me coloca uma pressão e eu estava desistindo de tudo e questionando todo a minha capacidade. E aí eu assisti o episódio do MasterChef assim para dar uma relaxada e eu ouvi você dizendo que tudo bem, que você se permite errar, que é melhor errar um prato do que errar na vida, que errar num voto, que errar como mãe, que errar como cidadã. Nossa, aquilo me deu uma sensação de alívio. Várias pessoas me disseram coisas desse tipo, da valorização à sua mãe, que viram em mim uma figura materna, né? Então, Uhum. assim, foi tão incrível tudo que eu recebi que muitas vezes as pessoas diziam assim:
quando eu respondia, deve ter uma equipe respondendo por você, né? Eu acho que essa mensagem nunca vai chegar até você. Muitas vezes eu liguei o microfone e eu mesma mandava por WhatsApp. Para ter certeza, né? Eu quero te dizer que eu estou lendo a sua mensagem, é um prazer receber teu carinho. Segue firme, é por aí, ou por isso, ou por aquilo. Então, é um contato muito próximo, que só me faz bem. Que legal. Porque eu imagino, mais ou menos, por alguns, né, que conversam comigo, o que a maioria pensa ao meu respeito. Então, eu posso direcionar o meu trabalho e a minha comunicação. É só ganho, né? É só ganho. E te complementando, Juliana, a gente pode errar no prato, no meu caso, eu sempre erro no prato, né? Mas a gente pode errar no prato, a gente pode errar como pais, às vezes, a gente pode errar no voto, né? A gente pode errar em tanta coisa na vida, mas é importante que a gente aprenda com os erros, né? E que tenha consciência que errar faz parte do jogo, né? Faz parte. Quem nunca errou, né? Que levante a mão aí, porque, claro, essa vida de profissional de cobrança, esse excesso de tecnologia que, na teoria, veio para nos ajudar, mas que nos toma um tempo danado, tudo isso acaba interferindo, né? E o nível de estresse das pessoas, em geral, está muito alto. E com a pandemia, mais alto ainda, por conta de todas essas restrições, né? Eu não vejo a hora, por exemplo, de poder te convidar para vir aqui em casa, com a tua família, para a gente fazer um prato bem bacana, que eu fiquei muito curioso para esse sorvete aí que te colocou no MasterChef, né? Mas, e até vou te fazer me lembra no final de te fazer um desafio culinário. Com o último cozinheiro, o último chefe que passou aqui, ele aceitou o desafio e depois me mandou o produto que ele fez. Agora, a gente sabe que essas coisas acontecem, que está todo mundo estressado. Os teus seguidores reclamam de pandemia, reclamam dessa restrição de sair, dessa tensão decorrente de tudo isso? Ou o papo é mais direto sobre cozinha, culinária, internet? Como é que tem funcionado? Sobre restrições, falam menos. Reclamam assim que dizem... seguidores meus do Rio, São Paulo, dizem, quando tu vem? Eu sempre digo, quando as coisas se acalmarem, né? Porque agora a gente sair para viajar, assim, se não tiver um motivo de fato, é mais complexo, né? Eu não gostaria da minha Se família arriscar à toa, né? vontade de estar nos restaurantes em que eu estive, né? De novo, levar minha família numa outra situação mais feliz, com menos pressão. Claro que eu gostaria, mas ainda não é o momento, ainda temos que esperar um pouquinho mais. Então é uma pena isso de não poder ir, mas reclamam disso, mas não em termos assim geral. Eu acho que eu tenho muitas seguidoras também, mães e um público jovem, e que as mães sofreram muito ano passado com as crianças não Eu tendo. acredito. Eu acredito. Quem tem 2, 3 filhos, mora em apartamento, não enlouqueceu porque é mágico. Exato. Assim, a gente andava cortando os pulsos, porque os filhos ficam presos, né? Mas eu acho que até já se acomodaram com essa rotina, assim, de não ir a tantas coisas, o que não é bom, mas já se acomodou um pouco a situação, né? Então, eu acho que a gente até parou de ouvir um tanto a reclamação, né? Mas eu acredito que a gente já está entrando numa fase bem melhor. Sim, a gente está no final, está saindo, né? Quase todo mundo. As pessoas têm que entender também que o ócio faz bem para as crianças, né? Um pouquinho de ócio, um pouquinho de não fazer nada, ter tempo para não pensar em nada, ou botar criatividade fora do papel e fora das telas, principalmente, acontece. Juliana, vamos falar, para finalizar, da tua paixão aí. Me contasse que tu gosta de abelha desde quando era criança, que tinha na casa do teu avô, se eu não me engano, mas eram abelhas com ferrão. Isso. E agora, né, eu também, como eu te falei aquele dia, eu soube há pouquíssimos anos, há uns 2 anos talvez, que existiam abelhas sem ferrão. E de lá para cá as coisas, né, nos últimos tempos eu acabei esquecendo um pouquinho o assunto e voltou à tona para mim. Aí depois eu descobri que tu também gostavas, né, acabou girando ali nossa conversa sobre isso também. Fala um pouquinho para a gente dessa tua paixão, o que é que tu tens para dizer da gente das abelhas sem ferrão, se a gente vai conseguir, né, porque as abelhas, pelo que eu estudei, assim como os anfíbios, são 2 termômetros gigantes que a gente tem, né? O dia que as abelhas acabarem, tchauzinho terra, né? O dia que os anfíbios morrerem todos é porque tem alguma coisa muito errada também. Exato. Fala pra gente das abelhas sem ferrão.
Nós dependemos muitíssimo das abelhas sem ferrão. Existem mais ou menos umas 412, 415 espécies de abelhas sem ferrão catalogadas no mundo, 300 delas no Brasil. Fantástico. A primeira vez que eu ouvi falar foi um encantamento. Eu ouvi o chefe Alex Atala, o nosso chefe brasileiro de maior renome internacional até hoje, né? E ele falava num evento de gastronomia, eu vi pelas redes sociais, e ele falava sobre os meles brasileiros e que era um mel que era diferente do mel das apis convencionais, essas europeias e africanizadas que a gente conhece aqui, que tem ferrão e que eu de criança tinha medo de chegar perto, meu pai não deixava, né? A gente tinha umas abelhas na chácara, mas eu fiquei encantada, porque eu sempre gostei de abelha, sempre gostei de mel. Mas aí quando eu soube como sem ferrão, né? Não é possível, não acredito nisso. E aí comecei a ouvir ele falar, e ouvir ele falar, ouvir ele falar. Até que descobri que a chefe Manu Bufara, no restaurante dela, o Manu, em Curitiba, também tem algumas caixinhas de abelha na fachada. E olha que coisa surpreendente, né? Por isso que eu penso assim, a gente tem que se inspirar em algumas pessoas boas para poder inspirar outras. E foi me inspirando nele e depois nela. E aí um dia ela fez uma live e falou disso e tal, e eu assistindo, acho que foi, sei lá, uns 2 anos atrás, eu mandei uma pergunta para ela pelo Instagram. Santas redes sociais que nos aproximam. Sim. E ela me respondeu de onde ela tinha as caixinhas dela. O meu fornecedor é o seu Benedito, de Mandirituba, aqui perto de Curitiba. Ah, para quê? Lá fui eu falar com o seu Benedito. E até que consegui que o seu Benedito trouxesse, né? Comprei duas, eu digo duas fábricas, porque elas já vêm habitadas, né? Com as abelhas, Jataí e Iraí. Então ele trouxe aqui para mim, eu comecei um contato com ele para entender. E aí, vídeo de YouTube, livro, entender slow food, aonde entram os meles brasileiros, os tipos de abelha. Das 300, talvez eu conheça umas 50, né? Mas já Eu visitei conhecia só 5. uma mais linda que a outra. Agora eu já começo até a identificar, já tô assim me achando. Que às Que vezes chique, hein? eu já digo só pela porta da casinha. Essa é Mandaçaia, essa é Jataí, essa é Iraí, essa é algum tipo de mirim, porque tem várias de mirim, que são todas pequenininhas, são mirim, né? A menor mirim de todas se chama mirim Juliana. Sério? Pequenininha. Coincidência. Essa tu tens em casa? As tinhas que tem em casa. Eu não tenho essa mirim Juliana, porque essa ela é muito frágil, ela é bem pequenininha. A caixinha dela é o tamanho tipo de uma caixa de fósforo, daquelas caixas grandes. Grande, sei. Aham. É esse tamanho, é um porta-joinhas, assim. Então, essa ela é muito frágil, muito difícil de cuidar, até muito rara. Não tenho essa. Mas eu visitei o Abelha Brasil e fiz um vídeo que tá lá no meu canal do YouTube. É um vídeo de uns 25 minutos, eu acho, e mostra tudo, inclusive um momento em que as abelhas elas ficam ao meu redor e eu fico até meio apavorada. É uma cena incrível. Essa publicaste no Instagram também, né? Isso. E as pessoas dizem, eu não teria coragem. E não é uma questão de coragem, é meio assustador, porque elas fazem cosquinha no cabelo da gente. Onde fica isso, Juliana? Abelha Brasil fica onde? Mandirituba. É lá no Seu Benedito? É lá no Seu Benedito. E ele é uma pessoa assim, ele é o pai das abelhas. Ele entende tudo de abelha. E ele cria, né? Ele é um berçário de abelhas e acaba distribuindo para o sul do Brasil. Porque ele não pode ter ali, não deve, por questões de sustentabilidade, ele não deve ter, por exemplo, uma uruçu amarela, uma uruçu boca de renda, que são as abelhas do norte, nordeste do Brasil. Então, ele tem as que se adaptam aos nossos biomas, né? Que são as abelhas do sul, das serras do sul brasileiro. Então, eu não me lembro agora de cabeça quantas espécies ele tem ali, mas são várias, 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 e várias caixas, cada uma. É uma experiência belíssima, assim. E eu estou muito feliz porque eu ouvi uma história aqui, uma notícia, ainda não consegui saber mais, mas vou saber sobre isso, que em Jaraguá nós vamos ter, lá no Parque da Inovação, abelhas sem ferrão, abelhas brasileiras. Eu acho que já tem, não tem? Eu não sei. Eu sei que vai estar sendo... Eu acho que eles já estão desenvolvendo lá.
É, eu tô muito feliz. A gente já tem alguns restaurantes aqui em Jaraguá, já tem essas abelhinhas. Aham. Eu já vi num lugar lá no Rio da Luz, no Cantinho da Montanha. Em Ele Corupá também tem umas pessoal, tem aqui em Xirede, tem aqui o marido de uma conhecida minha também. Tem, eu acabei descobrindo um monte de coisa, um monte de lugares que tem, inclusive pessoas que vendem as caixinhas, ou pessoas que criam, ou pessoas que instruem. A gente está bem servido, Juliana. Além de é, embaixadora dos vira-latas, né? Se é que eu posso chamar de vira-lata, agora tem que sim, ser embaixadora das abelhas também. né? Alguém disse isso na internet, já me chamaram como foi? Já ganhei vários apelidos. Uma foi Devil's Food Queen, né? A rainha do Devil's Food Cake, Devil's Aham. Cake Queen. Outro que disseram foi isso, a abelha rainha, já me deram esse nome, a abelha rainha. E outros assim, porque realmente eu sou. Falta ser a rainha dos vira-latinhas, né? Tipo isso também, acho que eu tô merecendo. Tá certo, tá certo. Muito bacana. Juliana, quero agradecer o teu tempo, a ter se disponibilizado tão prontamente quando eu te fiz o convite, foi muito bacana. Nós nos conhecemos justamente por causa das abelhas, né? Porque eu fiz uma pergunta no Instagram e várias pessoas te indicaram. Uma delas foi a própria Fernanda, Fernanda Wagner, e aí a gente começou a conversar, surgiu a ideia por conta, né, do impacto das redes sociais na tua vida, do MasterChef na tua vida, foi muito bacana. Esse papo foi muito bacana. Mas eu não esqueci de te fazer o desafio que eu fiz para o Renato. Já deve ter ouvido falar de Ora Pro Nobis? Sim, tenho no meu quintal, eu plantei. Então tá bom, o meu desafio é fazer uma receita com Ora Pronobis, que eu sou fã de Ora Pronobis, a gente come bastante aqui em quase tudo. Então o meu desafio, quando fizer uma receita de Ora Pronobis, me marca lá para eu acompanhar e aprender mais um pouquinho, tá bom? Combinado? As punks lindas aí dos nossos estudos, né? Sim, muito legal as punks. Eu conheço poucas na realidade, mas para quem não sabe, são as plantas Aliment... Não, alimentares não comestíveis, né? Não comestíveis, não não convencionais. é. Que não convencionalmente a gente se alimenta delas, mas deveria, Sim, né? Sim, Por é uma questão de hábito, né? Uma questão de hábito. Eu postei aquele trevinho que tem uma florzinha rosa. Quando criança eu comia e dizia que chamava azedinha. E aí Sim, eu descobri agora há poucos anos eu descobri que ela é uma punk que se pode comer tanto a florzinha quanto o trevinho. E agora postando nas minhas redes sociais, dias atrás, várias pessoas me disseram, eu comia na minha infância e chamava de azedinha. Eu pensei, bom, então não era só na minha casa que a gente era a flor e chamava de azedinha. Ela é azedinha, de fato. sim. Então Muito tem bom. nas memórias e fiquei super feliz assim de haver essa troca. Legal, legal. Mais uma vez, muito obrigado, Juliana. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a gente. Provavelmente eu vou publicar esse vídeo agora. Eu falo sempre provavelmente, porque umas duas vezes eu errei e acabei apagando sem querer. Não é a intenção. Então, vou deixar Ah, publicado para quem chegou no meio do caminho, né? aparece o fechar, eu sempre salvo ele, porque aí eu salvo ele no meu celular, aí não tem erro, né? Uhum. E depois aí aparece ali a outra opção, compartilhar, aí eu compartilho. Porque aí, ó, se você salvar ele lá no seu celular, você consegue mandar ele para mim, que eu publico ele aqui também e deixo ele aqui no meu Instagram. Assim a gente Vou tem. fazer isso torcendo para não errar. Não, Certo, Juliana? Muito obrigado mais uma vez e obrigado, pessoal. Semana que vem é com a Fernanda, esteja convidada a participar também. vamos. Muito sucesso aí nessa tua carreira de influenciadora na culinária, muito bacana. Tenho acompanhado recentemente, muito bacana. E a gente vai conversar mais sobre abelhas, pode ficar tranquila. Vou tirar umas ideias tuas aí, vou aprender um pouquinho contigo, tá bom? Ordem, sempre. Muito Tá obrigada. certo. Eu que agradeço. Um beijão, um abraço e boa noite para todo mundo. Até mais. Até.